Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje, um comparativo incomum pelo estilo e formato e sistema operacional dos aparelhos envolvidos, mas que pode ser interessante por conta do preço. O preço está muito próximo, então vale a pena colocar na lista e avaliar se realmente um Galaxy Z Fold 4 é a melhor opção ou se seria um iPhone 14 Pro. Então vou dar minha opinião nesse vídeo e vou falar para quem eu acho que se destina cada um desses aparelhos. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, primeiro uma passada rápida aqui nas características, né, e nas especificações técnicas e principalmente no valor. Veja que o menor preço hoje, melhor, né, do Galaxy Z Fold 4 é 9.130, enquanto do iPhone é 8.199, tá? Então os preços são relativamente próximos, só que dá para ver pela imagem que os aparelhos são bem diferentes. Tamanho de tela é assim, é absurda a diferença. De resto, gente, vou ser muito sincero, eu acho que o único ponto que vale a pena dar uma passada aqui seria, porque RAM, cada sistema responde de uma maneira, então os 6 de RAM aqui fazem muito, e tanto quanto os 12 de RAM do outro lado. Então aqui eu acho que os principais pontos, o tamanho da tela, isso não tem nem o que falar, tamanho da tela de cada um, as duas são de 120 Hz. Segundo ponto, câmera. Tá? As câmeras são muito semelhantes nas especificações, tá? Nas especificações elas são muito próximas, dá para ver ali que é praticamente o mesmo conjunto, só que aí vai de gosto de cada um, obviamente, né? Cada um sabe o que prefere, que tipo, estilo de foto, e aí é uma decisão muito pessoal de cada um, vou falar qual é a minha. Aqui, câmera frontal tem essa diferença aqui, por conta daquela câmera interna ser piorzinha, né, do Z Fold. Aqui, seguindo em frente, nós vamos ter uma grande diferença de bateria, mas é previsível porque cada aparelho tem um tamanho de tela diferente, tá? Então, não acho que na prática essa diferença é tão visível, tão gritante assim, né? Olha, é quase 1000 mAh, né? Não acho que a diferença é tudo isso. A diferença, na minha opinião, é menor. Você chega no final do dia ainda com carga nos dois aparelhos, para mim, não tem grandes diferenças entre esses dois modelos no quesito de desempenho da bateria. Agora, vamos aqui para a mesa para conversar um pouquinho mais sobre os dois modelos. Bom, pessoal, nem vou tirar a capinha. Quem acompanha o canal sabe que eu já fiz vídeos mostrando o aparelho sem capa, então vou prosseguir aqui como eu uso os dois aparelhos no dia a dia, tá? Então, o que acontece aqui na minha opinião? Falando primeiro do iPhone. O iPhone, na minha opinião, especificamente o iPhone 14 Pro, ele foi escolhido por mim por conta do tamanho, especificamente o tamanho. O que acontece? Esse aparelho é um aparelho menor quando considerado ali, quando comparado com o modelo Pro Max e também com o S21 Ultra ou S22 Ultra. Ele fica melhor no bolso, fica mais discreto, dá para entrar e sair do carro com ele no bolso de uma forma mais segura do que um aparelho maior. Um aparelho maior normalmente incomodava, né, o modelo Ultra incomodava no bolso para dirigir. Eu normalmente tirava e eu tinha que descer do carro com ele na mão, colocar ele no bolso, e para entrar a mesma coisa, tinha que tirar do bolso. Então, em São Paulo é uma exposição desnecessária, né? Então eu acabei optando pelo tamanho menor. Eu sei que eu acabei abrindo mão de bateria e tamanho de tela, mas o conforto dele na mão e a segurança de ter um aparelho menor, eu acho que compensou. Então, esse, na minha opinião, é um aparelho muito bom para rua, para você sair de casa um pouco mais tranquilo, porque o tamanho tá dentro, não que seja pequeno, tá? Mas na minha opinião, o tamanho mais razoável para você poder ter um pouco mais de segurança e andar com ele na rua um pouco mais tranquilo, tá? E o que acontece com esse aparelho? Gosto muito de gravar vídeos com ele, eu tenho gravado os vídeos do canal já com ele há algum tempo, desde a chegada, mas antes gravava com 13 Pro e antes com 12 Pro Max,
Então, eu gosto da qualidade de gravação de vídeos da Apple. Também por usar um MacBook, a transferência dos arquivos fica facilitada, a integração fica facilitada. Então, é aquela história do ecossistema. Como eu tenho esse celular, tenho o MacBook Pro de 14 polegadas e tenho o Apple Watch, a integração rola de uma maneira bem interessante e vale a pena. Acaba adicionando muito mais produtividade, muito mais facilidade na tua vida, né? Você consegue começar um documento aqui e terminar no computador e vice-versa. Então, é bem interessante para quem usa produtos da mesma marca, tá? Isso também é possível com o Android, desde que você use o Windows, também vai ter essa fluidez. Então não estou dizendo que esse é o melhor formato. É o melhor formato hoje para mim, porque eu tenho o Mac, mas se eu tivesse com Windows, talvez fosse qualquer aparelho com Android ou Samsung mesmo, esse aqui seria a melhor opção. Só que quem me acompanha sabe que eu trabalho com tecnologia, então eu trabalho com conteúdo, trabalho com pesquisa, então eu preciso ter Android e iPhone lado a lado. Normalmente eu ando com um Galaxy Note antigamente e de um tempo para cá o S21 Ultra, provavelmente o S23 Ultra será a minha próxima escolha, e o iPhone da vez, tá? Então eu sempre ando com esses dois aparelhos. Gosto bastante de trabalhar com os dois, eu acho que os dois entregam muito em questões diferentes. Aqui, por exemplo, eu tenho aplicativos de música que eu gosto bastante, que são de grandes marcas, tipo Korg, por exemplo, tipo o IMPC e outros tantos aqui que não existem no Android, tá? Então aqui, para trabalhar com música, para registrar uma ideia na rua, é muito, muito legal. Principalmente esse primeiro aplicativo aqui, o primeiro e o segundo, o Machine também eu gosto bastante, o GarageBand está bem legal. Então assim, para quem gosta de música, isso aqui é um prato cheio, funciona muito bem. Gosto também do Arcade, tem alguns games aqui, sem propaganda, sem compras in-app, então realmente é bem legal de jogar aqui. E a fluidez para outros tipos de jogos também é perfeita, então não dá para reclamar nesse aspecto. O iPhone realmente entrega gráficos no máximo, tudo bonitinho, e com uma qualidade bem legal, sem engasgar, sem nenhum percalço, nenhum problema. Tá? Então, na minha opinião, se você gosta de música, trabalha com música e também tem a parte aí de games, quer jogar principalmente no arcade, games sem propaganda e tal, é uma boa escolha. Eu acho que é bem legal. De resto, gente, vou ser muito sincero, aplicativos que você tem de um lado, a maior parte, tirando esses de música que eu falei e um ou outro, a maioria dos aplicativos que você tem aqui também. Então, não vejo nenhuma grande diferença, tanto que eu deixo... A única diferença entre esses dois celulares, normalmente, tirando o Arcade, obviamente, que não existe aqui, até o LumaFusion agora já existe, mas a única diferença são os aplicativos de música. O resto, eu tenho praticamente a mesma instalação, com exceção do WhatsApp. Então, eu fico feliz com qualquer um desses dois aparelhos. Agora, esse aqui para mim, então, é o aparelho para rua, é o aparelho que eu me sinto melhor por ele ser mais discreto. Esse aqui, gente, deixa eu desbloquear ele aqui. Esse aqui é o seguinte, ele é um aparelho que ele passa um pouquinho aqui do tamanho, tá vendo? Mas ele tem uma espessura considerável, ele é quase 2 iPhones, tá? Então, o que acontece? Eu não acho que ele fica tão ruim no bolso por ser mais estreito aqui. Então, ele não fica tão ruim, mas é um pouco mais pesado, sim, você sente a diferença, mas dá para tocar a vida tranquilamente com ele, não tenho nenhum grande problema em usar esse aparelho aqui no bolso. Fica relativamente discreto e, obviamente, na rua você vai trabalhar somente com essa tela aqui. Você não vai ficar abrindo bonito isso aqui no meio da Paulista que vai durar 30 segundos, tá? Então, tem coisa que não dá pra gente brincar aqui em grandes cidades no Brasil e até do mundo, porque não dá pra abrir um negócio desse tamanho e querer mexer no meio da rua que vai dar ruim, não tem como, tá? Agora, falando em produtividade, isso aqui não tem comparação com o iPhone, tá? Começa pelo próprio tamanho da tela, né? Aqui, colocar uma lado a lado da outra,
não tem comparação, gente. É realmente muito mais interessante, muito mais legal trabalhar numa tela dessa. Obviamente, quando a tela está fechada, para mim, eu acho essa tela uma tela um pouco miserável, um pouco pequena demais pro meu gosto. Ela fica um pouquinho mais alta, mas bem mais estreita, com ícones pequenos, com um teclado menor. Ela não é uma tela tão legal assim, ainda que melhorou nessa geração. Mas quando você abre, a brincadeira muda completamente. Quando você abre, ó, a diferença é brutal. O que dá para fazer com isso aqui, gente? Vou mostrar para vocês. Primeira coisa que eu gostei muito, né, da Samsung ter emprestado com a capinha com a caneta, porque a experiência é outra, a experiência é muito legal. Começa que essa capinha tem aquela perninha que eu gosto bastante das capinhas, para poder colocar ele de pé, assim. Muito legal já ter isso de sair da embalagem já com essa história, eu achei muito legal. E eu também posso trocar isso aqui pela caneta, pelo porta-caneta mais a caneta, tá? Isso aqui é muito legal. A caneta, só para lembrar vocês, ela não funciona na parte, na tela externa, só funciona na tela interna. Eu uso sempre, né, desde o tempo do Galaxy Note, eu não coloco uma pressão gigante, eu uso a mão um pouco mais leve, então nunca tive problema de riscar nem película e nem tela, e aqui eu já estou usando há uma semana, não fiz nenhum risco, estou usando normalmente, achei bem tranquilo. Bom, aqui aonde a produtividade entra, por exemplo, aqui eu posso clicar e abrir 3 aplicativos ao mesmo tempo. Então isso aqui é muito, muito legal. Eu consigo ter essa visualização de 3 aplicativos. Posso ter a visualização de 2 aplicativos também ao mesmo tempo. Então isso aqui, pensa, tudo bem que é uma tela mais estreita, cada uma dessas telas ela é mais estreita. Só que quando você compara aqui com o iPhone, é como se eu tivesse com 2 iPhones abertos aqui. Então isso traz assim uma produtividade muito grande, e aqui obviamente você pode colocar uma planilha e um site da internet, você pode colocar um PDF e um texto do Word. Aqui o que você quiser você consegue fazer. E o mais legal, dá para salvar as opções aqui na barra inferior, tá? Outro ponto interessante que eu já comentei há algum tempo aqui com vocês. Então, outro ponto interessante é que saiu o LumaFusion e tá rodando direitinho. Eu assisti alguns vídeos, como do Barba, de outras pessoas, que mostram que essa versão aqui, ela é uma versão de algum tempo atrás, não é a versão mais recente que está rodando no iOS e no iPadOS. Mas para o meu uso, vou ser muito sincero, não fez a menor diferença. Eu consegui, minha edição é simples, gente, então eu consegui fazer o trabalho tranquilamente. E o mais legal disso tudo, a renderização e a exportação, né, do arquivo final, a geração, a criação desse arquivo final, ela é muito rápida. É uma das mais rápidas que eu vi na vida até hoje. Um arquivo de 12 segundos, eu até vou publicar um vídeo sobre isso. Eu acabei renderizando, eu acho que em 5, 6, se não foi menos. Então realmente é muito legal de editar aqui, ó. E olha a fluidez, ó, você consegue ter uma fluidez enorme, gigante, ó, aqui, ó, tranquilamente, ó. Então, realmente, isso faz uma diferença incrível. Outra diferença, você tem aqui o modo DeX. Você consegue ter o modo DeX, ligar num computador ou no computador com Windows, ou na sua TV ou monitor, e consegue ter aquele trabalho um pouco mais otimizado que o modo DeX entrega, com a tela grande, com aplicativos em tela cheia. Então fica legal, fica legal. Não é perfeito por conta dos aplicativos. O modo DeX eu acho muito bom, mas os aplicativos nem todos estão otimizados. Alguns precisam do toque na tela, então não fica 100% a experiência em alguns aplicativos, mas ainda assim fica muito legal, e é muito bom você ter a possibilidade de sacar do seu bolso um mini computador, tá? Então isso para mim não tem preço, acho realmente muito, muito legal. Bom, seguindo em frente, não, voltando para a canetinha, né, eu acho que é um ponto muito interessante, ó. Aqui você consegue criar notas, e o mais legal, eu gosto sempre de manter a nota no modo mais claro. Aqui você tem uma linha de escrita muito grande, tá? Isso aqui eu acho muito legal, coisa que ó, acabou escapando aqui, opa.
Eu sempre tiro esse Samsung Pay e acabei esquecendo. Mas enfim, você acaba, vamos aqui voltar para a nota, aqui. Você acaba tendo um espaço muito grande para desenho, muito grande para escrita, e isso é muito interessante no meu ponto de vista, tá? Então, tirando aqui novamente, aqui o que, que eu comento com vocês? O tamanho da tela é muito importante, até mais importante do que no Galaxy Note ou no S22 ou S21 Ultra, porque você tem frases mais longas, você tem mais espaço para fazer desenho. Eu, por exemplo, faço muito fluxos de tela aqui, então cabem 4 telas e não somente 2 telas, que é o que caberia num celular de tamanho normal. Então, realmente ter esse espaço todo aqui, ó, para poder trabalhar é muito legal e aumenta sim a produtividade. Bom, outro ponto interessante, leitura de livros aqui e navegação na internet. É muito bom porque tem muito espaço. Tudo para mim aqui gira em torno do espaço, gente. Então aqui, olha a experiência que você tem num site formatado para computador. E aqui, ó, vamos tentar abrir no iPhone só para vocês verem a diferença, né? Que é brutal, realmente não tem o que falar. Vou abrir aqui lado a lado. Ah, gente, aqui não tem comparação, tá? Não tem comparação. É outro espaço, é outra experiência de leitura. Realmente não dá para comparar essa experiência com a experiência que você tem numa tela menor. Então, realmente é brutal a diferença. Com relação às câmeras, eu confesso que eu tirei boas fotos, mas eu prefiro ainda um pouquinho mais a experiência de câmera da Apple, mas muito talvez pela gravação de vídeo. Eu acho que a qualidade da gravação de vídeo, fotos está bem próximo, assim, de uma maneira geral, não é nada, nenhuma diferença absurda. Que eu sempre comento, hoje em dia está tudo muito bom, né? O nível das câmeras, principalmente de tops de linha como esse aqui, melhorou muito. Agora, eu acho que você acaba, na gravação de vídeos, tendo uma experiência um pouquinho melhor com a Apple. Mas aí é gosto pessoal meu, tá, gente? Cada um tem um, eu respeito o de todo mundo e também acho que dá pra gente se respeitar e entender a opção de cada um, a escolha de cada um. Mas, de uma maneira geral, a experiência de foto foi boa, a experiência de vídeo também foi bem legal. Eu diria que está bem próximo da experiência que eu tenho no S22 Plus. Ainda prefiro um pouquinho mais o S22 Plus, gosto pessoal, mas eu acho que tem uma experiência muito legal, muito interessante de uso. E perde para o Ultra, claro, porque não vai ter a lente com zoom ótico de 10 vezes, mas de resto entrega uma boa experiência sim. E outro ponto, para jogar aqui, não tem o Apple Arcade, mas também tem a opção, né, do Google, que não tem os mesmos jogos, mas tem jogos bem interessantes. E de uma maneira geral, eu gostei bastante de jogar nessa tela, porque realmente ela entrega uma experiência sensacional de uso. Uma coisa que eu já tinha comentado no vídeo que eu fiz de review desse aparelho, quando você está jogando, você segura ele assim. E a parte que aquece é aqui em cima. Então é muito mais agradável jogar com um aparelho desse tipo dobrável, porque simplesmente a sua mão não fica na parte que aquece e não fica na lente da câmera. Então realmente a experiência de jogo aqui é muito legal. Claro, ele é um pouquinho mais pesado, mas o tamanho da tela compensa essa questão do peso. Para mim não tem nem o que falar. Uma tela desse tamanho é muito mais agradável de jogar do que qualquer outra tela, tá? E aí, já fiz alguns testes com os meus jogos aí favoritos e gostei de todos, né? Todos rodaram maravilhosamente bem aqui e com gráficos no máximo, sem nenhum problema e com um telão de respeito, né? Não tem nem o que falar. Olha, só a abertura aqui, só para vocês verem, realmente entrega uma experiência diferenciada. Não dá para a gente comparar com qualquer outro modelo. Pensa só que a experiência de tela é essa aqui, a diferença, tá? Então não tem como uma tela desse tamanho, tudo bem, é confortável, mais discreto na mão, principalmente se você está na rua, mas para jogar não tem o que falar, realmente é uma experiência muito mais legal
você ter uma tela que é o dobro do tamanho. Aqui são dois celulares, mesmo que um pouquinho mais estreitos, são dois celulares, então estamos falando de uma experiência bem mais rica em gráficos, bem mais rica em campo de visão, né? Então, vou colocar até um pedacinho aqui de uma corrida para vocês verem, mas realmente a experiência de uso por conta desse posicionamento aqui da mão é bem mais agradável. E outra, né? Se você tiver com o controle e essa capinha, você coloca ele aqui e joga com o controle. Então é uma experiência muito, muito legal mesmo, que não tem o que comparar. Aqui, só abrir o jogo para vocês verem, olha o tamanho dessa tela, gente. Então, não tem como comparar com o iPhone. Se você for pensar, puxa, eu estou pagando R$ 1.000 a mais para ter essa experiência, então eu acho que é bem complicado você falar que o iPhone 14 Pro é uma opção melhor quando você tem tanto para jogo, ó a fumacinha ali, tanto para jogo quanto para produtividade, você tem uma experiência deste tamanho, né, com uma tela deste tamanho. E fechando essa história, então, para quem se destina cada um desses aparelhos? Tudo bem que R$ 1.000, gente, é uma diferença considerável, não é pouco dinheiro, tá? Mas já foi maior a diferença e hoje é algo que dá para se pensar. De repente parcela um pouquinho mais e compra um aparelho maior. Mas qual é o meu ponto de vista com relação a cada um desses aparelhos? Bom, começando pelo iPhone. Eu acho que quem deve comprar o iPhone é quem trabalha com redes sociais e precisa da qualidade máxima de fotos e vídeos nas publicações das redes sociais, tá? Todo mundo sabe, por exemplo, que o Instagram entrega uma qualidade melhor no iPhone, né, de arquivo final, de gravação de vídeos, tal, do que o Android. Então, trabalha com rede social, vai para o iPhone, ponto. Segundo perfil que eu acho que deve ficar com esse aparelho, quem quer o aparelho menor possível, mas super poderoso. Esse aparelho é pequeno e é muito poderoso, fica discreto no bolso e ao mesmo tempo entrega uma experiência de uso idêntica ao irmão maior, o Galaxy, o iPhone 14 Pro Max, tá? Então entrega uma experiência muito boa, a experiência de câmera é idêntica, só que com corpo com tamanho mais discreto no bolso, dá para colocar no console do carro usando menos espaço, então eu acho que quem quer um aparelho mais discreto para usar na rua e trabalha com redes sociais e também gosta de trabalhar com música, esse também é um ponto interessante, né, que eu mostrei para vocês aqui, eu acho que esse aparelho aqui não tem dúvida, ele é superior ao aparelho da Samsung. Agora, se você precisa de um aparelho único para produtividade e para o lazer, eu acho que esse aparelho, e não trabalha com redes sociais, não tem essa preocupação, eu acho que esse aparelho é o aparelho, assim, a escolha mais acertada. Lembrando que ele, obviamente, vai chamar um pouco mais de atenção. Na rua você vai ter que usar, engolir a tela fininha, que não é a melhor experiência do mundo, mas é boa, e não vai dar para você ficar abrindo a tela em qualquer lugar. Ele é um aparelho mais pesado e também é um aparelho que, na minha opinião, precisa de um pouco mais de cuidado. Então, quem é mais desastrado, derruba com facilidade e com frequência celular no chão, eu não pegaria. Se o seu perfil é esse, eu não pegaria um celular dobrável, porque a chance dele quebrar é muito grande, tá? Por mais que ele seja super resistente, melhorou bastante quando comparado à geração anterior, ele é um vidro dobrável aqui, né? Então dá um pouco de medo, pelo menos na minha opinião, que assim, eu sou super cuidadoso, então para mim não faz diferença nenhuma, eu posso ter qualquer um dos dois sem essa preocupação de queda, porque eu raramente derrubo um celular no chão. Mas, se você é um pouco desastrado, eu acho que o celular não é para você. Se você quer um aparelho para produtividade e para jogos com a maior e melhor tela possível, esse aqui é o aparelho. Vai te entregar uma experiência de uso, mesmo sem precisar ligar num monitor, enorme, enorme. Você tem uma tela aqui, ó, gigantesca, com uma qualidade incrível, e você consegue dividir e deixar já essa parte legal, né? Deixar alguns aplicativos já marcados para abrirem em conjunto, dividindo a tela da forma que você achar mais interessante. Então, modo DeX, tela dividida, tela grande, canetinha, modo DeX, não sei se eu falei, acho que falei, né? Mas assim,
todo esse pacote aí de funções que ajudam a você ser mais produtivo, eu acho que você vai encontrar nesse aparelho. Como também encontra no Galaxy S21 Ultra ou 22 Ultra. Só que aqui você tem uma tela realmente grande, que realmente vai elevar sua produtividade, e com a caneta você vai ter muito mais espaço, que era uma coisa que eu sentia falta na linha Note e na linha S21 ou 22 Ultra, porque a linha acabava muito rápido. Você estava escrevendo, poucas palavras podiam ser colocadas em cada linha. Agora não. Um dobrável, você tem uma linha gigante. Para ler livro, aqui é muito gostoso de ler livro, é muito legal também. Então, pensando em produtividade, pensando como aparelho, eu ainda acho que não tem concorrente o Galaxy Z Fold 4. Agora, pensando em redes sociais, em trabalhar com música e sair na rua com um aparelho mais discreto, e, obviamente, se você tem outros aparelhos da Apple em casa, trabalha com, tem acesso ao ecossistema, eu tenho um Apple Watch, eu tenho um fone da Apple, eu tenho um MacBook, aí acaba, mesmo que com a tela menor, sem tela dividida, sem tudo isso que eu mencionei que tem aqui, acaba sendo uma experiência bem interessante, bem diferente do que usar apenas o iPhone sozinho, tá? Então, é isso, gente. Eu acho que, claro, eu estou expondo o meu gosto pessoal e a minha experiência. A sua pode ser diferente. Mas, na minha opinião, esse aparelho é um dos mais completos do mercado. Obviamente, para mim, perde um pouco para a câmera, que eu ainda prefiro o conjunto de câmeras da Apple, tá? Quando eu comparo com esse conjunto de câmera, não estou falando da câmera do S22 Ultra, tá? Quando eu comparo com esse daqui, eu ainda prefiro a experiência de imagem, principalmente de vídeo da Apple. Mas como hoje tudo tem um nível muito elevado, as câmeras melhoraram bastante em todos os modelos, eu acho que dá para conviver com esse pouquinho que falta aí, né, da câmera ser tão boa quanto a da Apple, na minha opinião, tá, pro meu gosto. Eu acho que dá para conviver com isso e, por outro lado, ganhar uma tela gigante, ganhar o uso com a canetinha, ganhar modo desktop, tela dividida e por aí vai. Então, é isso, gente. Acho que por R$ 1.000 de diferença é o que você tem que colocar na balança. O que você precisa e fazer a escolha com a maior consciência possível dentro aí dos seus limites financeiros, claro, né? Sempre respeitando, não vai fazer dívida para comprar celular, pelo amor de Deus. E também para você ter um aparelho que realmente vai tornar você mais produtivo. Lembrando que o cara que trabalha com redes sociais, ele precisa desta produtividade aqui, dessa integração. E o cara que trabalha no escritório com outras coisas, essa produtividade é que interessa. Então veja como é diferente, até a questão de produtividade para cada usuário, para cada pessoa é diferente. Então, o que eu costumo dizer, não tem o aparelho certo, o aparelho errado, tá? Tem a necessidade específica de cada um. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenha ajudado, né, quem tem essa dúvida e, de repente, até eu posso ter mostrado um caminho diferente para quem nem estava pensando, né, nesses dois aparelhos como concorrentes. Mas como o preço deu uma aproximada boa, eu acho que vale a pena colocar na lista, vale a pena confrontar um com o outro e dar uma olhada, né? Que de repente vale a pena você pegar um dobrável, gastar um pouquinho mais, puxar um pouquinho mais ali e pegar uma experiência mais completa de uso. A não ser que você trabalhe, né? Aquela história toda que eu já falei, trabalhe com alguma coisa diferente e aí o iPhone é a melhor escolha para você. Mas aí vai do gosto e da necessidade de cada um. Mas com preços tão próximos é muito bom poder escolher, poder comparar e poder ter essa dúvida, né? Que antes não dava, né? Antes a diferença era um pouquinho maior. Agora, como aproximou, dá para pensar com um pouco mais de carinho, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.